Tudo bem, professor Rodney? Muito obrigado por ser minha amiga e meu amigo nas redes sociais. Decidi abrir aqui a live. Daqui a pouco, gravação das nossas aulas do PST. Então, eu estou aguardando aqui o convite, né, para a gente começar as gravações em Zoom e decidi aqui falar um pouco com você que trabalha tanto com prevenção e combate a incêndio e na área de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio. Para mim é um prazer interagir com todas as pessoas. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Eu gosto bastante, né, de aprender. Né? Eu parto sempre da ideia, né, de que todos nós temos muito a ensinar. Eu sou e atuo, né, nessa área há mais de 25 anos, então eu conheço da área de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio. O bombeiro civil apaga fogo, né? Se eu tiver que ir num treinamento, né, de bombeiro civil lá para fazer uma extinção de incêndio, eu não tenho a mínima ideia de alguns princípios. Já fui em brigadas, já fui em campos de treinamento, mas não é a minha área de ensinamento, né, de educação. Eu não sou arquiteto, então não faço projetos. E é muito interessante você perceber isso no seu dia a dia. Como você tem a aprender com as pessoas, né? Bom dia aí para o Lindomar, bom dia para Isabel Marchiori e para todos que vão entrando aqui, né? E os que vão também visualizar no IGTV. É legal que fica gravado depois. E eu sempre parto dessa ideia, né? O que eu detenho hoje é conhecimento na área de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio. E aí a gente criou tantos produtos e serviços aí no decorrer desse tempo, né? E algo que você que trabalha na área de prevenção e combate a incêndio precisa ficar bem atento é sobre as atualizações, né? Como é essa dinâmica de atualização de prevenção e combate a incêndio no Brasil. Eu tenho amigos como Fabrício Nogueira, o engenheiro Fabrício Nogueira, Wesley Pinheiro, que é do Rio de Janeiro, grandes profissionais, o engenheiro Ricardo Barbosa, e a gente sempre conversa apesar do estudo, né? E aí o cuidado, né? Porque tem gente que não sabe nada e acha que sabe tudo, né? Esse é um problema. Então você, com a velocidade das informações que nós temos hoje, com o tamanho, né, a quantidade de informações que nós temos hoje, você tem que tomar muito cuidado com essa ideia que você às vezes detém o conhecimento por meros fragmentos, por grupos de WhatsApp. É bem interessante que às vezes o pessoal pega meia dúzia de informações em grupo de WhatsApp e já começa a tomar algumas decisões. Tá? Então, assim, nós estamos vivendo um momento incomum, né? Um momento que nós nunca vivemos em toda a nossa história. Está aí a pandemia, está aí tudo que isso provocou, mas na área de inspeção e manutenção de extintores de incêndio, em 25 anos de mercado, eu nunca vi mudanças tão rápidas, né? E até, novamente, a característica do tempo, mudanças cada vez mais rápidas. E aí que você, que é empresário de empresa de extintores de incêndio, dono, né? Porque às vezes é só o dono, um proprietário, ele não se envolve ali com a dinâmica do registro no Inmetro, você tem que tomar os cuidados devidos, né? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos as portarias do Inmetro, são mais de 10 portarias. E muita gente me pergunta sobre a portaria 230. Mas espera aí, uma coisa tá ligada à outra, está interligada. Então não dá para desligar. Não, mudou alguma parte do selo, do controle, não é isso. Né? Nós vamos ter agora, já estamos, né, em algumas partes do país com as liberações de saída, as fiscalizações. E na área de extintores de incêndio, as empresas que estão registradas, elas serão fiscalizadas sem aviso prévio. Então não tem mais jeitinho, vou deixar para depois, vou empurrar com a barriga. Tá lá, com funcionários sem treinar, isso é muito grave, né? Eu fiz agora alguns treinamentos, nós fomos para o Rio Grande do Sul, nós andamos o Brasil inteiro, fazemos treinamentos de 8 até 45 horas. O mínimo que você tem que ter para a sua equipe é um treinamento de 45 horas, segundo a legislação, e depois você vem com a reciclagem. Agora tem empresa que não fez nada, está confiando na sorte. E às vezes esse investimento, isso é um item só, tá? Esse investimento que você vai fazer se paga assim múltiplas vezes. Porque você com funcionários mais qualificados, você tem gente mais motivada. É bem interessante, nesse tempo todo são centenas de treinamentos e a maior reclamação do pessoal era assim, aqui ninguém faz nada de treinamento. E eu não estou falando isso só para vender treinamento, porque nós temos uma agenda extensa. E se você puder falar, bom, será muito bom, porque aí você vai ver a diferença, que não é certificado. A gente não está preocupado em entregar um certificado.
A gente está preocupado com o seguinte, que seu funcionário faça o trabalho direito, que seja mais produtivo, que seja mais motivado, que seja mais determinado. É isso que a gente trabalha, com uma equipe, inclusive, de profissionais. Não é qualquer treinamento. E aí, quando você faz esses comparativos, você percebe o seguinte, um bom treinamento te ajuda a alavancar vários aspectos dentro da sua empresa. Isso é importante perceber. E mais do que isso, você fica, de certa forma, preparado para uma fiscalização. Se você tem um funcionário que está falando recarga de PQS, eu brinco sempre com esses termos, ou que a empresa é certificada pelo Inmetro, você, ou usando DVM, DVP na parte técnica, você tem um problemão aí. Ontem eu estava conversando com um grupo de profissionais sobre a exigência de máquina de alta pressão e o pessoal está usando máquina manual para testar cilindro de CO2, o que está incorreto. Quando tiver uma fiscalização, o fiscal vai seguir a legislação e ele vai poder cobrar de você. Se tiver dúvida sobre isso, me chame no privado. Um abraço aí para o Luquinha, vou falar pelos nomes que estão aqui, pelo Décio, para o Assis Barros, tá? Compartilhe, marque outros profissionais, marque o encarregado da empresa, marque o dono da empresa, marque o gerente de qualidade, o responsável pelo Inmetro. Então, eu só peguei um item aqui, eu abri essa live para dar um alô para vocês, mas você vê o quanto de conteúdo tem. A gente estudou massivamente toda a legislação, eu participo das revisões de regulamento e até hoje eu sempre faço as consultas, a gente tem o QPI, Qualificação das Portarias do Inmetro. A gente lançou o QPI, tinha gente que falava, mas eu já fiz um cursinho. Não é cursinho, é um programa, não é um curso. O curso é assim, eu ponho as aulas lá, você assiste e pronto. A gente fez um programa de mais de 60 dias, com 10 aulas, e tem muitos responsáveis pela documentação que falam burocracia, que já é um equívoco, né? Se você fala isso, você precisa estudar, né? E aí a papelada, a burocracia, e está esquecendo o seguinte, que a parte da documentação, orquestra, mapas, registros, relatórios, é tão ou mais importante do que a oficina. Porque se você não tiver uma boa base, se você não tiver um bom plano, sua oficina está completamente errada. Até hoje tem gente que o tanque de estanqueidade é uma banheira, não tem uma ponte para elevar os extintores diretos né, de carretas. Então tem uma série de equívocos que tem que estar contemplado lá dentro do procedimento técnico, que algumas empresas compraram um procedimento gigante que nunca usaram. Essas coisas, eu estou falando, aqui já tem dicas riquíssimas, só nesses poucos minutos para você já fazer uma revolução hoje na tua empresa. Que é assim, a gente precisa encaixar no padrão normativo. Ah, professor Roger, já tem uma pessoa que me dá orientação aqui, legal, ótimo. Mas o QPI está aí, 10 aulas online, 13, inclusive tem 3 de bônus. 60 dias lá no grupo do WhatsApp em lista. Acompanhamento direto comigo. Tudo isso para quê? Para que a sua empresa continue no mercado. Eu não quero que você seja suspenso, porque o dinheiro que você vai pagar na suspensão, digamos 15 dias parado aí na tua empresa, você vai aguentar isso? Sua empresa vai aguentar? Não, professor, não vai aguentar. Então é melhor você investir. 2 mil, 3 mil, 4 mil, treinar 5 funcionários a 5 mil reais. Nunca. Quantos treinamentos você fez nesse ano para essa equipe? Eu não estou falando de cursinho por Zoom, não, tá? Aí fiz um cursinho lá, fiquei olhando. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando muito mais, né? Então você pega o seguinte, só até aqui, ó, isso aqui sai espontâneo, porque é a demanda, a fiscalização está aí, vai chegar hoje aí na tua empresa, aí você vai olhar para o fiscal, e tem gente que é engraçado, tem um rapaz que falou assim, eu tive uma fiscalização aqui, eles descarregaram o extintor, mas isso vai se intensificar, porque agora é só o começo. Aí, nós tivemos uma liberdade do Inmetro agora, que é a liberdade econômica, que a gente está cantando a bola desde 2019, que a liberdade gera responsabilidade. E não adianta alegar, ontem eu falava com o meu sócio sobre isso, né? Engenheiro mecânico, ele falou o seguinte, a liberdade gera responsabilidade. Na hora que eles chegarem na tua empresa, não vai adiantar você falar, eu não sabia que os procedimentos tinham que contemplar as revisões. Não vai adiantar você falar, eu não sabia que meus funcionários não todos tinham que ter treinamento. Eu não sabia que os registros agora mudaram o sistema de controle. Não adianta, entendeu? É o meu caso aqui, eu tenho hoje suporte de profissionais que sabem muito mais do que eu. O que eu entendo de manutenção, inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio. Tanto que hoje, pela minha formação, administração, pós, cursos, né, diversos cursos, que investimento pesado, 20, 30, 40 mil reais, fora a faculdade, 70 mil reais. Tô falando no decorrer de 2019 para 2020, mais de 20 mil reais
Eu sentei no banco para aprender algumas coisas sobre gestão, liderança, marketing, mesmo sabendo, mesmo sendo formado nessa área, entendeu? A gente precisa beber de outras fontes. E eu fico impressionado com o seguinte, porque muitos empresários nunca fizeram nada. E às vezes eu sou o dono da empresa, você é dono realmente, gestor talvez não. E aí que tá, um bom gestor tem visão. E aí você tem que se antecipar a isso. É muito legal quando você conversa com alguns empresários que eles estão realmente investindo na equipe. E isso é o básico, entendeu? Porque se você for tomar uma suspensão, 15 dias parado, calcule aí quanto vai custar isso. Se você for cancelado 3 meses para voltar para o registro, isso é muito caro. Ou mesmo, suspensão, cancelamento ou uma multa. Tem que pagar a multa, R$ 5.000 uma multa. Vamos colocar que seja itens básicos aí. Vai ter que me contratar para ajudar o advogado a fazer a defesa da multa para não fazer errado. E aí vai o advogado, vai mais o especialista e lá no fim talvez você vai perder tudo, inclusive o valor que você investiu para fazer a defesa. Então é muito melhor se preparar, deixe de empurrar as coisas para depois. E o que eu estou falando aqui, novamente, é para quem é meu amigo nas redes sociais. Se você é aquele, não concordo com isso, então coloque seus pontos de vista, mas perceba o seguinte, ó, teve uma ação na questão no Nordeste que provocou lá toda uma revolução. Se você não viu isso, você estava fora do segmento, porque o vídeo saiu em todas as redes sociais. Se você não tem esse vídeo, depois você me chame, porque teve a fiscalização e assim chegou e atuou, pegou todos os pontos. E não está descartado, nunca foi descartado uma fiscalização nacional. Que aí é o pessoal, não, aqui no meu estado, esqueça isso. O registro do Inmetro não pertence ao Rio Grande do Sul, não pertence ao meu estado de São Paulo, não pertence ao Rio de Janeiro, ele é nacional. Então você tem que cumprir a legislação nacional. Isso é básico. Isso aqui ó, era um alô e virou uma aula sobre, cuidado, as tendências do segmento de extintores de incêndio. Você é dono de empresa de extintores de incêndio? Levanta a mão, eu sou dono. Legal. Então você tem que investir na capacitação da sua equipe e na melhoria interna da sua empresa, da sua oficina, da sua manutenção. A manutenção ela tem um apoio, que são básicos procedimentos, que é o que eu falei. Se você tem um manual gigante que você comprou, que não compra o manual, tudo bem, você até compra, mas você tem que usar do jeito que está lá, e às vezes não encaixa. Eu peguei agora mais de 10 revisões para fazer de manuais de procedimentos técnicos. Tem procedimento que não vale um real que o pessoal comprou, que é a cópia da portaria. Você tinha de graça, mas não é isso o procedimento. O procedimento é como você faz e tem que se encaixar a portaria. Então, um item, faça a revisão dos seus procedimentos. Me chame no WhatsApp, a gente faz um orçamento, a gente vê se vai precisar cobrar alguma coisa, se não vai, você manda uma cópia do que você tem. Treinamentos na sua empresa. Funcionário, o encarregado da empresa, o responsável, precisa ter 5 anos de experiência. Não tem isso 45 horas. Entretanto, tem encarregado que tem 5 anos de experiência, é responsável técnico e não sabe o número da portaria. Não adianta ter 20 anos trancado numa caverna. Você tem que estudar. Você tem que saber o que está acontecendo. Então eu recomendo o QPI. Tem responsável hoje pela orquestra que está me perguntando, mudou alguma coisa? Eu só fiquei sabendo que é o negócio do selo. Não é só isso. Então, quando eu falo assim, não é só isso, poxa vida, não deixa cair nessa situação. Porque, novamente, eu quero que você fique vivo, que você não pague multa, que você não seja suspenso, que você não seja cancelado, ou não vai perder o cliente. Teve um rapaz do Rio de Janeiro que o relatório dele, sabe o relatório de teste hidrostático? É que o rapaz do sistema, o sistema não tem nada a ver com isso. O cara do sistema não tem nada a ver com isso. Quem é responsável pela gestão da sua empresa é você. Se o rapaz do sistema te vendeu um sistema errado, a responsabilidade é sua, não é do sistema. Porque o sistema não tem a avaliação do Inmetro. Quem tem é você. Então, se o seu está lá um termo errado no relatório de teste hidrostático, você que vai pagar o pato. Entendeu? É a mesma coisa os quadros de instrução que o pessoal chama de rótulo, como chama de recarga, o que não é recarga, e por aí vai. Mas vamos lá. O quadro de instruções, o rótulo, é responsabilidade sua. Não adianta repassar isso para a gráfica. A etiqueta de garantia é responsabilidade sua. E são todos esses temas que a gente está puxando dentro do QPI. Tem responsável pela documentação, orquestra, que nunca fez um treinamento. E lá na portaria está escrito que precisa fazer o treinamento. E pegue a portaria que você vai ver, a portaria mãe. Você vai ver lá tudo que eu estou falando.
que o pessoal do escritório tem que ter treinamento, que o pessoal da oficina tem que ter treinamento, que tem que ter os registros atualizados, está escrito lá. E não adianta dizer que não sabia. Eu não sabia, tá lá. E eu tô te falando isso hoje, novamente, tá bom? Obrigado aí pela sua amizade, né? O Ramon, o Fernando e todo o Alan e todos que vão visualizar depois, marque outras pessoas, marque outros responsáveis e mais do que isso, tome uma atitude, tome uma ação. Perde tudo quem perde o momento certo. E se você deseja entrar nesse segmento, se você quer abrir uma empresa de extintores de incêndio, professor, eu já sou representante, eu já sou bombeiro, eu já sou engenheiro, eu quero entrar agora de vez nessa área porque eu não aguento mais ficar esperando a empresa fazer a manutenção para mim, eu preciso colocar no quadro de instruções, na minha marca bonita, eu preciso colocar o meu rótulo, o meu anel, o meu selo, levar a minha marca, porque você hoje é um terceiro, você terceiriza algo. Você não pode colocar quadro, você não pode colocar anel, você não pode colocar selo, você não pode fazer nada, entendeu? E algumas regiões têm restrições, eu não fico falando de forma generalizada, tá? Eu falo de forma generalizada, mas não falo de forma específica porque tem as variações. O que está escrito é quem faz tudo isso, até nota fiscal pode ter problema. Então tome cuidado, tá? Tome um passo. Se o teu projeto abrir uma empresa em 12 meses, seu primeiro passo começa desligando essa live. Você me chamando no WhatsApp, a gente já vai começar com a mentoria 9Es. Então, para você que está trabalhando hoje com extintores de incêndio, já tem aí o selo do Inmetro, QPI, Qualificação das Portarias do Inmetro, urgente. 13 aulas, e-mails, interação no grupo do WhatsApp. Se você quer abrir uma empresa de extintores de incêndio, mentoria 9Es, aí tem 3 mentorias, aí você escolhe a melhor para você, de acordo com a sua realidade, tá bom? Assim, a minha agenda está agitadíssima, a gente está aí com QPI, com PST, com a mentoria e eu tenho realmente assim esses tempos, né, de gravação aqui que a gente está preparando o cenário e tal para fazer a gravação das aulas e se eu pudesse interagir mais com vocês, tá? Mas pode me chamar pelo WhatsApp ou pelo e-mail que será um grande prazer, tá? Grande abraço aí para todos que estiveram comigo nesse momento, tá? Fernando Souto também e o Assis. Tchau!